Durante a Guerra Fria, em meio ao medo constante da expansão soviética e chinesa, os Estados Unidos buscaram desesperadamente maneiras de manter a supremacia global. Foi nesse cenário de paranoia e competição que nasceu um dos programas mais obscuros da história moderna, o projeto MK-Ultra, conduzido pela CIA. Oficialmente, ele foi criado para estudar técnicas de controle mental, buscando armas psicológicas que pudessem ser usadas contra inimigos. Mas, na prática, seus métodos ultrapassaram todos os limites da ética e da moralidade. O MK-Ultra começou no início dos anos 1950 e se estendeu até o início da década de 1970. A justificativa inicial era simples. Havia relatos de que prisioneiros de guerra americanos na Coreia estavam sofrendo lavagem cerebral. A CIA acreditava que soviéticos e chineses estavam desenvolvendo técnicas de manipulação da mente e, para não ficar atrás, os Estados Unidos iniciaram seu próprio programa secreto. Os experimentos foram variados e, muitas vezes, cruéis. Um dos principais focos era o uso de drogas psicotrópicas, principalmente o LSD. O objetivo era descobrir se a substância poderia enfraquecer a mente humana a ponto de torná-la vulnerável a manipulações. O problema é que milhares de pessoas foram expostas sem consentimento. Pacientes psiquiátricos, prisioneiros, soldados e até cidadãos comuns se tornaram cobaias involuntárias. Alguns eram apenas estudantes universitários que, em troca de pequenos pagamentos, participavam de pesquisas médicas, sem saber que estavam sendo monitorados pela CIA. Outros eram totalmente enganados, recebendo drogas em bebidas, cigarros ou até mesmo alimentos, sem imaginar que estavam participando de um experimento secreto. Além do LSD, os agentes usaram técnicas de hipnose, choques elétricos, privação de sono, isolamento sensorial e até torturas físicas e psicológicas. A ideia era encontrar formas de quebrar a resistência mental das pessoas, induzir confissões, manipular memórias e até criar espiões programados para obedecer ordens sem questionar. Um dos casos mais famosos é o de Frank Olson, um cientista do Exército dos Estados Unidos. Ele foi secretamente drogado com LSD durante uma reunião em 1953. Dias depois, sofrendo de surtos de paranoia e depressão, caiu da janela de um hotel em Nova York. A versão oficial dizia que foi suicídio, mas décadas mais tarde surgiram evidências de que ele poderia ter sido assassinado para evitar que revelasse segredos do programa. A família de Olson nunca aceitou a explicação oficial, e até hoje o caso é envolto em mistério. Outro episódio assustador aconteceu no Canadá, quando a CIA financiou pesquisas do psiquiatra Donald Ewen Cameron, em Montreal. Ele acreditava ser possível apagar a mente de uma pessoa para depois reconstruí-la. Seus pacientes, muitos deles internados por distúrbios leves, foram submetidos a doses maciças de drogas, eletrochoques violentos e repetição contínua de mensagens gravadas, em um processo chamado despadronização. Muitos saíram completamente incapacitados, sem memória e com danos irreversíveis. Durante anos, o MK-Ultra permaneceu em segredo absoluto. Mas, na década de 1970, após o escândalo de Watergate, o governo americano sofreu intensa pressão por transparência. O Senado iniciou uma série de investigações e, em 1975, parte da verdade veio à tona através da Comissão Church. Descobriu-se que a CIA havia conduzido dezenas de subprojetos sob o guarda-chuva do MK-Ultra, envolvendo universidades, hospitais e prisões em todo o país. Infelizmente, a maioria dos documentos foi destruída em 1973, quando o diretor da CIA da época ordenou que todos os registros fossem eliminados. Restaram apenas alguns papéis esquecidos em arquivos financeiros, que revelaram fragmentos dessa operação sinistra. O impacto foi devastador. O mundo descobriu que um governo democrático havia usado seus próprios cidadãos como cobaias humanas, sem consentimento e sem qualquer respeito à vida. Diversas vítimas tentaram processar o governo, mas poucas conseguiram alguma indenização. Muitas histórias desapareceram junto com os arquivos destruídos. Mas talvez o mais perturbador seja a dúvida que permanece.
Será que o MK Ultra realmente acabou? Ou apenas mudou de nome e continua sendo praticado em segredo? Alguns acreditam que programas semelhantes ainda existem, modernizados com novas tecnologias, como manipulação neurológica, inteligência artificial e vigilância em massa. O MK Ultra se tornou não apenas um exemplo de até onde governos podem ir em nome do poder, mas também um alerta eterno. A liberdade da mente humana pode estar sempre em risco. E se já fizeram isso no passado, o que poderiam estar fazendo agora, sem que ninguém saiba?